ressuscitou, sua palavra concretizou, a morte enfim vencida, em tudo se vê a vida, em seu amor. Aleluia, o Senhor ressuscitou, a escuridão, a luz da vida suplantou. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 26 de abril, domingo, terceiro domingo do tempo da Páscoa. Eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso Santo Evangelho hoje é uma das passagens mais bonitas do Santo Evangelho, assim, uma das passagens que eu mais gosto, que é a passagem dos discípulos de Emaús. É segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, o caminho de Emaús é o mais longo dos caminhos e passa diante de nossa porta. Nós também, como discípulos, muitas vezes perdemos a esperança, mas Jesus não nos abandona. Ele nos ensina as coisas de Deus e ensina a reler a nossa vida. O caminho de Emaús também exibe encruzilhadas. Pode-se ir adiante ou ficar em nossa casa.
Isso depende do nosso convite. Em nossa mesa, na partilha do pão, Jesus nos indicará o caminho de volta. Precisamos retornar à cidade de Jerusalém, lugar do conflito e da missão. É também o lugar onde seremos confirmados pela certeza dos irmãos. Na verdade, Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nosso sonho se torna realidade. Nós ressuscitamos com Ele, e Sua presença é atestada no amor e no pão eucarístico. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe de Deus e nossa Mãe, de São Miguel, nosso protetor e defensor, e de São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembrando, meus queridos, mesmo pelo rádio, pela televisão ou pelas mídias sociais, domingo com missa é semana com graça. Fiquem com Deus. Aleluia, o Senhor ressuscitou, a escuridão a luz da vida suplantou.